17:40. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40. Diz assim, ó. Posso ler? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão. E lançou a mão da sua funda e foi se aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi e que lhe levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses o amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos filisteus pelo caminho, Saraim até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, que perseguiram os filisteus, e despojaram o seu arraial. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Queria orar mais uma vez com você. Você pode orar comigo? Coloca a mão no seu coração. Nós vamos pedir para Deus falar hoje no nosso coração profundamente. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações e sabe o que nós precisamos ouvir. Eu quero lhe pedir nesse momento que o Espírito Santo guie as minhas palavras, para que eu venha, Senhor, trazer aos irmãos a resposta, a sua vontade, a sua direção. Amém. Agora eu te peço, em nome de Jesus, que todos que estão aqui, Senhor, tenham um entendimento da revelação de Cristo, e que todos os nossos bloqueios e dificuldades sejam arrancados, e toda a influência espiritual das trevas seja expulsa do nosso meio hoje. O Senhor é que se manifeste e se revele e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Já disse que vocês são uma bênção? Vocês são uma bênção, irmãos. Bom, o que eu tenho que falar para vocês é muito importante. Então eu queria que você me desse total atenção, pedisse a Deus no momento que eu estivesse falando, e Deus falasse com você, porque assim, a palavra diz que o homem vê a aparência, mas Deus sonda coração. Às vezes a gente está precisando ouvir alguma coisa e Deus usa uma pessoa sem ela saber que é Deus usando ela. Tenho certeza que muitos aqui talvez precisam hoje de ouvir algo da parte de Deus, e eu espero que isso aconteça. Eu quero falar para vocês o seguinte:
Os irmãos sabem, nós estamos numa direção de Deus esse ano para ministrarmos sobre 3 assuntos: crescimento, multiplicação e conquista. Esses 3 assuntos, eles estão interligados. Primeiro eu posso dizer o seguinte: quando falamos em conquista, Deus só vai nos dar as vitórias que a gente quer se a gente crescer, certo? Se nós não crescermos, não tem como Deus nos abençoar. Um pai não entrega coisas importantes na mão de um filho quando ele é criança, só depois que ele cresce, que tem responsabilidade. E a gente também entende que para que Deus faça na nossa vida grandes coisas, a gente precisa também fazer o que Ele pede. E o que Ele pede é que a gente multiplique. E quando fala em multiplicar, é fazer com que a gente traga novas vidas para o reino de Deus. Formemos novos discípulos. A gente está com um alvo esse ano de nós duplicarmos o número de discípulos na nossa comunidade. Isso é, se nós tivermos aqui 50, chegar ao final do ano temos que ter 100. Isso é possível? Sim. E ainda vamos acrescentar em Deus um pedaço de terra para ter um negócio maior, porque aqui não vai dar, né? Amém. Esse é o nosso objetivo. E é só isso que eu quero falar. E esse é o Marcelo. O que tem a ver o Golias, o gigante, Davi, com gerar vidas para o reino de Deus? Primeiro eu gostaria de dizer que tem tudo a ver. E eu vou te dizer por quê. Quando se fala em salvar vidas, libertar pessoas, eu posso dizer para vocês que quando nós fazemos o nosso papel, nós somos os mais beneficiados com isso. Você sabia? Deus quer que eu leve a palavra de Deus, leve o amor de Deus, traga pessoas para Cristo. Mas as pessoas mais beneficiadas com isso somos nós mesmos. Por exemplo, alguns de vocês já passaram a experiência na família de viver momentos de crise. Brigas, filho que bebe, marido que é grosso, grosseiro, não é isso? Filho rebelde. E aí quando Deus ele vem e converte a nossa família, o que acontece? Tudo isso muda. Quem ganhou com isso? Somos nós. Concorda? Sim ou não? Sim. Somos nós. Quando você ganha a sua família para Jesus, você está multiplicando o número de discípulos e automaticamente muda a realidade da sua casa. Não é verdade? Ok. Só que Deus não quer que você ganhe a sua família. Deus quer que você ganhe também a sua comunidade, aonde você mora. E sabe quem é que mais ganha com isso? Você. Você imagina, perto da sua casa tem uma bodega. Alguém tem bodega perto de casa? Tem, né? E aí dá 1h da manhã, tá aquela barulheira. E você com a travesseira no ouvido. E você não aguenta mais aquela barulheira, certo? E daqui a pouco, aquela confusão, e aí tu desesperado, pula na janela para ver o que está acontecendo. Tem 3 bêbados, um se tapeando o outro. De repente você percebe que aquele bêbado é um amigo seu, alguém próximo. E tu já fica aflita, porque fulano está lá naquele meio. E eu pergunto para você, Deus te usa na sua comunidade, você ganha o dono da bodega e ele transforma a bodega numa padaria, certo? E aí aquelas pessoas que ficam sentadas lá enchendo a cara até a madrugada, você passa por lá e está bebendo refrigerante. Acabou aquela crise na rua? Sim ou não? Sim. Sim. Quem ganhou com isso? Acabou aquela zoada toda, não acabou aquela barulheira, aquela perturbação? Não é assim? Sem contar aquelas histórias, tá sabendo? Estão roubando coisa aqui na rua. Aí tem gente que não pode nem sair de casa, sempre tem que deixar alguém. Já viu essa história? Você tem que deixar alguém em casa, se sair todo mundo, alguém entra na sua casa e leva. Mas se todo mundo na sua se converter, quem ganha com isso? Somos nós. Concorda? Eu posso ir mais além. Deus quer converter a nossa cidade. Sim ou não? Sim. Você imagina se a nossa cidade se converte? Se a gente acaba com alguns problemas de injustiça, a gente andando embriagado pela rua, as coisas que acontecem errado aqui, a gente sabe que acontece errado, porém para de acontecer, e os recursos realmente são direcionados para servir a população. Eu pergunto, quem ganha com isso? Quem? Nós. Somos
nós. Então eu pergunto, um grande avivamento, uma grande quantidade de pessoas se convertendo, sua família se convertendo, a sua rua se convertendo, seu bairro se convertendo, sua cidade se convertendo. Quem ganha com isso? Somos nós. E olha que coisa interessante. Isso arde no coração de Deus. Deus quer uma multidão de filhos. Deus disse para Adão, quando falou para Adão, Adão, multiplica e frutifica. Deus falou isso para Noé. Quando Noé desceu da arca, Deus falou assim, Noé, se prolifere, se multiplique, cresça. Deus falou isso para Abraão. Abraão, tua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Não é verdade? Deus falou isso para os discípulos através de Jesus. Falei de vocês pescadores de homens. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Depois mais 5.000 pessoas se convertem. Então percebe que sempre é no coração de Deus uma multidão de filhos. Então eu pergunto para você, se Deus te usa, se você consegue evangelizar a sua comunidade, se você consegue evangelizar a sua vizinhança, se você consegue evangelizar a sua família, eu pergunto para você, você acha que você está agradando a Deus? Sim ou não? Sim. Você está deixando Deus feliz com isso? Sim. Sim. Deus tem prazer que as pessoas morram sem salvação? Não. Não. Deus não tem prazer. Então com certeza você está alegrando o coração de Deus. Mas quem é que ganha com isso? Olha que coisa. Você alegra o coração de Deus e você ganha com isso. Certo? Agora eu queria dizer uma coisa para você, para os irmãos. Isso é promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, Tua casa. e a tua casa. Certo? Então, quando se fala em promessas de Deus, a palavra de Deus diz assim, que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, o Senhor iria o quê? Abençoar. Então se você mora em Sussuanha tem que ser o quê? Abençoado. Se você mora no Santo Antônio tem que ser o quê? Abençoado. A questão é, entre o que Deus prometeu e o que a gente às vezes está vivendo, parece que essa realidade é impossível para alguns. E talvez alguns falem assim, Marcelo, eu já me converti há anos, mas ainda minha mãe não se converteu, mas ainda minha família não se converteu, mas ainda minha rua não se converteu. E se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu? Por que será? Por que será que não aconteceu? Vou te dizer por quê. Porque as promessas de Deus, elas são conquistadas. Repita comigo. Conquistadas. Mais uma vez. Conquistadas. Significa o seguinte, se você fizer da maneira que Ele estabelece, se você seguir todos os passos que Ele orienta, você vai conquistar. Porque Ele já prometeu. A questão é, muitas pessoas, elas não entendem que as promessas de Deus precisam ser conquistadas. Então o que elas fazem para que as coisas aconteçam? Nada. Porque elas estão esperando que Deus faça aquilo que tem que fazer. Somos nós. A gente espera que Deus converta a nossa família, enquanto nós deveríamos ser usados para que ela se convertesse. A gente fica esperando que a nossa rua mude aquela situação que está tendo assalto todo dia, ou porque a barulheira está perturbando, mas não vai acontecer, porque na realidade Deus quer operar, mas é através de nós. E aí está a dificuldade de muitos, porque a gente está esperando muita coisa, e muita coisa só vai acontecer se a gente não esperar, mas agir. A questão, irmãos, é que quando nós nos deparamos com a realidade diferente daquilo que a gente almeja, a gente deseja, muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer. E agora eu vou para essa história aqui da Bíblia, porque eu acredito que as histórias que ficaram registradas nas Escrituras são lições.
ensinamentos, exemplos, para nos trazer uma profunda reflexão de como temos que nos posicionar em certas situações. Então, uma das histórias que nós temos aqui como aprendizado é a história de Israel no período de um grande rei chamado Davi. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Deus havia prometido para Israel e disse assim: olha, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. O que foi isso? Uma promessa. Quando eles chegaram próximo à terra, Deus falou o seguinte: ó, essa terra, ela está dominada. E agora vocês vão fazer o quê? Conquistar. Tá, mas a terra não era deles, Deus não prometeu? Mas para eles realmente usufruir do que Deus prometeu, eles tinham que ficar esperando ou tinham que ir lá conquistar? Então, se nós queremos que Deus converta a nossa família, Deus converta a nossa rua, Deus converta o nosso bairro, Deus converta a nossa cidade, a gente tem que fazer o quê? Conquistar. Ok. Até aí está fácil de entender, não está fácil? Estão entendendo com clareza? Okay. Mas por que nós não conquistamos? Quando Israel entrou na terra de Israel, ou na terra prometida, Deus tinha dito assim: olha, nós vamos entrar, conquistar tudo, vocês vão se terminando o que você vê pela frente dos inimigos. Só que Israel entrou e ele não atentou para todas as orientações. Eles foram entrando na terra e, em vez de expulsar o inimigo, eles aceitaram morar com aquele povo que habitava ali. Entre aqueles grupos, né, de povos que tinham ali, tinha um que era chamado dos filisteus. E entre esses povos, os filisteus foi um dos que mais atrapalhou, mais interferiu em Israel, no tocante a viverem a promessa. Por quê? Porque os filisteus se levantavam, não aceitavam a ideia de que Israel tinha que tomar posse daquilo que pertencia a eles. Os filisteus de época em época se levantavam, faziam guerra e tomavam o espaço que pertencia ao povo de Deus, humilhavam o povo de Deus, roubavam o povo de Deus, e de época em época eles iam fazendo isso. E isso durou aproximadamente uns 400 anos, 4 gerações, só assim, sempre o povo sempre deixando de usufruir do melhor, porque os filisteus se levantavam, faziam guerra, atacavam, tentavam tomar, e Israel fazia guerra de novo. E o que aconteceu? Numa dessas guerras, a palavra de Deus diz que os filisteus apresentaram o capitão deles, o líder deles. E o líder deles tinha um nome, chamava-se Golias. Golias era chamado de gigante. A medida de Golias, se ele estivesse hoje aqui, era de aproximadamente 3 metros e 25 centímetros. Vocês me acham alto, não acham? Eu sou alto, né? Eu só tenho 1,86. Você bota aí para 3,25, deve ir até quase perto. Basicamente 2, né? Ok. E o que acontece? Ele toma a frente, se manifesta no meio dos soldados e começa a humilhação. Humilhação, ofensa, ataque, acusação. Todo tipo de baixaria, desqualificando o povo de Deus, depreciando o povo de Deus. E quem estava fazendo isso? Golias, o líder dos filisteus. Você já passou por essa experiência? Você já passou por humilhação? Alguém te humilha, te pisa, te ofende, te chama de falso crente, diz que tu não tem jeito. Já passou por isso já?
Golias. É Golias. É o mesmo espírito que estava nele, está nas pessoas que muitas vezes fizeram essa mudança. Só que o que me chama a atenção é o seguinte, irmãos. O que me chama a atenção é que quando o povo de Deus viu Golias, sabe o que eles fizeram? Nada. Porque eles temeram. O líder deles disse assim: me apresente aí um soldado de vocês, e se vocês me enfrentarem e me vencerem, nós te serviremos. Mas se nós vencermos os seus soldados, vocês vão se submeter a nós. E ele começa a ofender, xingar, humilhar. E alguém ali se manifestava? Não. Até que de repente vem Davi, que ainda não era rei. E quando ele vê aquela situação, ele sente o quê? Indignação. Não, isso não pode ficar assim. Isso não pode ser dessa maneira. Não posso aceitar esse tipo de coisa. Não posso concordar com isso. Estão afrontando o Deus de Israel. E de maneira nenhuma eu vou aceitar isso. E aí você percebe um jovem no meio de um monte de homens, soldados maduros, guerreiros, e aqueles homens todos maduros, apavorados com Golias, e aquele jovem que não tinha nem habilidade para a guerra, indignado com aquilo. Olha o sentimento dos soldados e o sentimento de Davi. O sentimento de Davi foi um sentimento de indignação em ver aquela situação. O sentimento dos soldados foi um sentimento de medo. E o que isso tem a ver conosco? Diante das batalhas que você enfrenta, qual é o sentimento que você tem? As dificuldades que você enfrenta com a sua família que não tem Jesus, qual é o sentimento que você tem? Um barulho da madrugada, da bodega que fica na porta da sua casa, qual é o sentimento que você tem? De que a localidade onde você mora está mais violenta, qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Porque dependendo do sentimento que você tem, eu vou dizer para você o seguinte: sua promessa nunca vai chegar nas suas mãos. Mas se você tiver, com certeza, o entendimento e o sentimento certo, eu tenho total convicção que qualquer situação, por pior que seja, ela pode ser mudada. Eu tenho algumas experiências muito interessantes. Estava um dia reunido na igreja lá em Realengo, e nós nos reunimos no segundo andar de uma casa. Tínhamos feito um galpão. E chegávamos bem, quando chegava o culto, tinha um grupo de pessoas do outro lado da rua, onde tinha uma bodega, e eles ali ficavam fazendo barulho, tocando, né? E a gente subia para a reunião, e aí você escutava baixinho, né? Aquela zoadeira toda, né? Do outro lado da rua. E aí eu me lembro que num domingo eu cheguei para começar a reunião e eles estavam com uma caixinha de som na rua tocando pagode, porque aqui é forró, né? Lá é pagode, né? Não é forró aqui? Não é pagode. E o cara pegou o microfone e eu escutei ele falar assim: e aí pessoal, vamos cantar uma música aqui para homenagear a igreja. Mas todo mundo já é mamado, que também é assim que fala assim, né? E ele canta uma música, ritmo de pagode, que eu lembro até hoje aquela: e os galhos secos de uma árvore qualquer. Não conhece? Uhum. Mas só que ele fez num tom de ironia, e aquilo me causou uma indignação. E eu me lembro que eu falei assim: rapaz, vai ser a última vez que esse pessoal se reúne na porta aqui. Isso vai acabar. Nesse período a gente tinha o propósito de orar todos os dias, 3 horas da tarde, lá no salão da igreja, quem podia. Eu me lembro que eu fui segunda, terça, e a minha oração era: Deus, arranca esse pessoal daqui. Senhor, tira esse pessoal daqui. Senhor, some com essa zoação toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou domingo, dia de reunião.
Quando cheguei para o culto, cadê o pessoal? Sumiu. Sumiu. O que aconteceu com a bodega? Fechou. Bodega. Aí eu me lembro que houve um outro período que lá mesmo, para o meu lado esquerdo, mais ou menos uns 500 metros, tinha uma subida de comunidade. E lá no Rio estava um período de negócio de UPPs, bandidos pulando de um lado para o outro. Não sei se alguém vê um jornal na televisão. E daqui a pouco, começa um culto domingo, um terço da igreja não estava indo. Outro domingo, um terço da igreja não estava indo. Outro domingo, um terço da igreja não estava indo. E eu falei, ué, o que está acontecendo? Quase 3 domingos seguidos os irmãos não estão vindo. E eu fui perguntar aos irmãos, os irmãos disseram assim, pastor, ele está muito perigoso. O pessoal dos bandidos se mudaram ali para comunidade, e aí está perigoso passar de noite ali. Eu me lembro que desse mesmo período, era o período que a gente estava orando, e eu falei, rapaz, isso não vai ficar assim não. Eu me lembro que eu também, todos os dias, que era o horário que a gente orava às 3 horas, começava a orar, eu ia pra lá, orava, eu levei uns 15 dias orando, eu acho, umas 2 semanas ou 3. Daqui a pouco, um belo dia eu tô chegando lá no espaço lá da igreja, aí tá passando uma reportagem na televisão. Aí veio um monte de helicóptero, veio polícia, veio não sei o que, e limpou tudo. Eita. O que aconteceu com os bandidos? Sumiram. E aí os irmãos voltaram a frequentar a reunião. Eu falei, irmãos, por que isso aconteceu? Porque quando o gigante aparece, tem que fazer uma escolha. Ou você tem medo, ou você enfrenta. E a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas coisas na nossa vida não estão acontecendo, não é porque Deus não quer, é porque você não crê. É porque às vezes a gente não se posiciona, a gente tem medo de tudo. E a gente começa a botar gigante para as coisas acontecerem. Irmãos, vamos essa semana trabalhar para ganhar nossa família. Não, pastor. Nossa família não, minha família não quer nada. Minha família não tem jeito, meteu um gigante logo na frente. Irmãos, vamos fazer uma semana de oração. Não, mas eu não estou podendo sair de casa para orar não, porque não dá para sair. A gente bota o quê? Outro gigante. Irmãos, nós vamos... Até aconteceu isso, falei, irmãos, esse ano nós vamos duplicar o número de membros da igreja. Aí alguém fala assim, não, pastor, é muito difícil. Rapaz, as pessoas, elas têm medo de tudo. Eu falei para os irmãos, olha, eu estou colocando meu nome à disposição para me candidatar a prefeito da cidade. Pelo amor de Deus, isso aí é uma corrupção, o senhor vai se perder. Rapaz, as pessoas, elas estão com medo. E o que você serve? Deus nos prometeu que a gente vai conquistar? Então, meu irmão, eu quero conquistar tudo que eu tenho direito. Seja em que área for, seja na minha rua, seja onde a gente mora, seja a cidade. A gente tem que acreditar que pode e conquistar o que Deus tem pra gente. Eu vi uma vez uma foto de um desenho e tinha um gigante e tinha 2 soldados com arco e flecha na foto, desenho. E aí estavam os 2 olhando para o gigante. Um apavorado falou assim, ele é muito grande, a gente não vai conseguir. E outro apontando a flecha pro gigante, dizendo assim, ele é muito grande, não tem como errar. Vocês entenderam? Um olhou para o gigante e achou, não consigo. Outro olhou para o gigante e falou assim, eu não erro. A questão é, como é que a gente se coloca diante das adversidades? A gente tem medo, a gente recua, a gente fica assustado. Não mexe com isso não. Não, isso aqui é perigoso. Não se meter em prefeitura é coisa errada. A quem você serve? Eu sei que Davi, ele falou assim, olha, você vem contra mim com escudo, vara-paus, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Israel. Eita. É assim que a gente tem que agir.
Sabe, o nosso Deus maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas a gente às vezes não acredita nisso. E a gente vive com aquela cara de derrotado, abatido, vencido. Chega no culto para cantar, é uma luta. Quem está ministrando tem que dar um nó aqui na frente, porque você está mal com alguma coisa, porque aquele dia foi... Meu querido, você serve o Deus vivo. Se as lutas vêm, o diabo se levanta para cair. Entendeu? E se está acontecendo alguma coisa, é porque Deus tem algum testemunho para você dar. É verdade. Opa, está acontecendo um negócio. Epa, agora, tem algum testemunho que eu vou contar pela frente aí. É assim que a gente tem que pensar. E não se desesperar, e não ficar apavorado, e ficar aceitando a humilhação, igual o gigante, igual Golias, que chegou para os soldados de Israel, e começou a humilhação. Vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não têm futuro, vocês não são nada, eu vou destruir vocês, eu vou vencer vocês, e todo mundo lá apavorado. Quantas vezes a gente já se apavorou diante de situações que a gente já enfrentou com um vizinho, um familiar? A gente ficou mal, ficou para baixo, desesperado, sem vontade de ir para a igreja. Já passou por essa experiência? Ai, não vou não, porque eu estou muito mal. Rapaz, e o teu Deus? Cadê o teu Deus? É hora da gente mudar a nossa mentalidade. A gente tem que acreditar. Irmãos, se nós vamos duplicar esse ano, nós vamos duplicar esse ano. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, Marcelo, se a gente duplicar, aí é o gigante. Mas se a gente duplicar, não tem onde botar aqui na igreja, mas não adianta orar para crescer, porque não tem mais espaço. Não, irmãos. Se a gente duplicar, a gente vai conquistar um terreno também. Amém? Você crê? Glória a Deus. Mas Marcelo, se a gente for lá se envolver com a polícia, não se envolve, a gente tira a corrupção e bota Deus lá dentro. Glória a Deus. A questão é, como é que você vê a situação? Como é que você olha as adversidades? O que você é, aquilo que você acredita. Você pode repetir isso? Você é aquilo que você acredita. Você só vai chegar onde você quer que você pode chegar. Eu acreditei que poderia levar um projeto meu lá em Brasília. E um dia eu estava lá conversando com a ministra da Mãe. Glória a Deus. Alguém viu a foto? Ele fez? Viu. Mas você que você chegou lá? Porque eu acredito. Porque você não acredita? Não. O povo não sabe nem quem eu sou. Não, vai descobrir. Então se a gente acreditar, a gente pode fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Tudo é possível aquele que crê. Então, meu querido, se você crer, você pode ganhar sua família. Se você crer, você pode ganhar sua comunidade. Se você crer, você pode ganhar sua cidade. E se você crer, a gente ganha Serra de Ibiapaba todo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, eu creio. Eu me lembro que eu cheguei na casa de um casal. E na casa do casal tinha uma vila. Mais ou menos, acho que tinha umas 10 casas na vila. Eu fiquei impressionado. E quando eu cheguei na casa do casal, eu falei, eles têm um momento de comunhão. Eles eram de outro ministério. Quando nós descemos, a irmã olhou para mim e falou assim, pastor, tá vendo essa vila aqui? Eu falei, tô. Nós ganhamos todo mundo para Jesus. Oh, glória. Irmãos, devia ter umas 50 pessoas ali naquela vila. Eles ganharam todo mundo para Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam. E vê se a gente não pensa assim, aqui ninguém quer nada com Deus, não. Seja sincero, você nunca pensou assim, não? Esse é o teu gigante. Entendeu? Você acreditar que o diabo venceu. A família ali, o diabo venceu. Aí você nem orar, ora. Nem visitar, visita. Por quê? Porque você acha que não quer, que não dá, que não é possível. Então, eu queria que você tomasse posse dessa palavra essa noite. Escolha quem você quer ser. Ou você quer ser aqueles soldados que ficam ali suportando aquelas humilhações todas e você fica apavorado. Ou se você quer ser igual Davi. Você vai dizer, eu não vou aceitar isso não. Talvez o que a gente quer conquistar não seja fácil. Não é, mas é possível. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Creio. Tem certeza que você crê nisso? Será que essa semana você provou que você crê nisso? Será que na sua casa você tem convicção que realmente você crê nisso? Que se Deus é por você, ninguém é. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero deixar para os irmãos essa reflexão.
Porque em nome de Jesus, até o final do ano, a gente vai duplicar a igreja. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então até o final do ano a gente vai estar num lugar maior que esse aqui. Amém. Você crê isso? Creio, acredito. Então se a gente crer, tudo é possível. Ok. Porque vamos colocar de pé.